Você já ficou na dúvida entre um CDB, um Tesouro Direto ou um LCI? Você não sabe exatamente qual rende mais, nem como comparar esses investimentos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como saber qual investimento de renda fixa rende mais e descobrir qual vale mais a pena. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E eu quis fazer esse vídeo porque vira e mexe eu recebo perguntas sobre qual vale mais a pena, um Tesouro Selic ou um CDB que rende 100% do CDI. O que rende mais, um LCA ou um CDB? E tudo vai depender aí de algumas características. A gente já tem uma playlist aqui para investidores iniciantes detalhando cada investimento que a gente vai falar aqui hoje, então o foco não é falar sobre esses investimentos, mas sim te mostrar como você pode descobrir qual rende mais. Tem uma coisa que eu já expliquei nessa playlist para investidores iniciantes com mais detalhes, mas que a gente vai precisar saber aqui para esse vídeo de comparação de renda fixa, que são os tipos de taxas da renda fixa, que basicamente são três. A renda pré-fixada, que significa que você já sabe exatamente o quanto o seu dinheiro vai render até o vencimento daquele investimento, então você já entra sabendo que você vai receber 14% ao ano, 12% ao ano. É o caso do Tesouro pré-fixado, por exemplo, mas também existem CDBs pré-fixados e outros investimentos de renda fixa que têm essa taxa pré-fixada. A pré-fixada não tem muito mistério, então você já sabe exatamente no começo o quanto você vai ganhar todos os anos até o final do seu investimento. O outro tipo de taxa é a taxa pós-fixada. Nesse caso, você não sabe exatamente o quanto o seu dinheiro vai render todos os anos, mas você sabe que o seu dinheiro vai seguir um indexador, que pode ser o CDI, a Selic, e já tem vídeo aqui explicando detalhadamente o que é cada um desses indexadores. Então, um exemplo de investimento pós-fixado é CDB a 100% do CDI. Então, você sabe que você vai receber 100%, então exatamente o que o CDI paga. Mas o CDI ele pode mudar a cada 45 dias. Então, pode ser que hoje o CDI esteja a 14% e daqui 45 dias esteja 13%, por exemplo. Daqui um ano esteja menor ou maior. O seu investimento sempre vai seguir o CDI. Quando o CDI muda, ou a Selic, também existem investimentos que estão atrelados à Selic, você não perde dinheiro. O que vai acontecer aqui, o seu dinheiro vai render o que o CDI estava pagando, se o CDI ou a Selic descer, ele vai começar a render menos, mas o que você ganhou até ali está garantido. Esse é o pós-fixado. E existe as taxas híbridas, que uma parte daquela taxa ela é pré-fixada, então você já sabe exatamente quanto você vai ganhar, e você ainda vai ganhar uma porcentagem variável, que normalmente está atrelada ao IPCA, que é um índice de inflação. Já tem vídeo sobre isso tudo aqui no canal. Mas o Tesouro IPCA é um exemplo disso. Então você vai receber uma taxa fixa, hoje em dia está girando em torno de 7%, 6%, e você vai receber o IPCA daquele ano. Você sabe quanto é o IPCA? Não. Então, é uma taxa variável mais uma taxa fixa. Esses investimentos eles são legais para quando você tem um objetivo muito de longo prazo que você precisa vencer a inflação. Dado esse contexto, então vamos para os simuladores. Eu peguei dois sites aqui que fazem simulação de comparação de renda fixa, mas um cuidado que você precisa ter na hora de comparar a renda fixa é você pegar um investimento que é pré-fixado e comparar com uma taxa híbrida ou pós-fixada. Então, às vezes não vai ser tão realista, porque os pós-fixados e os híbridos, eles podem variar ao longo do tempo. Então, você pode não ganhar exatamente o que aquela simulação está te dizendo. Agora, se você comparar um pós-fixado com um pós-fixado ou uma taxa híbrida com uma taxa híbrida, você já vai ter mais garantia de qual investimento vale mais a pena. Mas então, vamos aqui para a prática. Então, o primeiro site que eu escolhi foi a analytica.avp. Eu vou deixar o link dos sites que eu estou usando aqui na descrição, caso você queira utilizá-los. Essa calculadora é bem interessante. O único problema que eu vi nela é que ela está com os dados um pouco desatualizados. Agora, vamos comparar aqui um CDB com um LCI ou um LCA, tanto faz. Qual que é a diferença do CDB para o LCI e LCA? O CDB, ele tem cobrança de imposto de renda, que é retido na fonte, Tesouro Selic também tem, qualquer tesouro direto tem. E LCI e LCA não tem esse imposto de renda. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai achar LCIs pagando 94% do CDI, por exemplo, 96% do CDI, e aí as pessoas acham que por ele estar pagando menos, ele rende menos. Mas as pessoas esquecem de considerar o imposto. Então, vamos mudar essa simulação aqui para um investimento em LCI para você ver como que ficaria. Então, eu vou trocar aqui o Tesouro Direto por um LCI, rentabilidade aqui de 94%,
do CDI durante 12 meses. E aqui um CDB a 100% do CDI. Se a gente coloca aqui para calcular, ele mostra que a rentabilidade do LCI seria correspondente a 11,42% ao ano, enquanto do CDB de 9,72% ao ano. Lembrando que os dados dessa calculadora estão um pouco desatualizados. E ele mostra aqui que esse investimento ele é isento do imposto de renda, enquanto no CDB, um ano investindo nesse CDB, você teria um imposto de renda de 20%. Depois de 2 anos, esse imposto de renda do CDB, ele diminui. Então, eu vou trocar aqui, só a título de curiosidade, o prazo para 25 meses dos dois, colocar para calcular, para você entender a diferença. Então, a rentabilidade da LCI permaneceu a mesma, porque ele não tem imposto de renda, então isso não afeta nada. Enquanto no CDB ele subiu um pouquinho de 9,72% que estava para 10,33%, porque a alíquota do IR caiu de 20% sobre o que rendeu para 15% sobre o que rendeu. Então, mesmo assim, o LCI ganharia. Mesmo o LCI tendo uma rentabilidade de 94% do CDI, ele ganha de um CDB de 100% do CDI por conta do imposto de renda. Então, essa é a primeira calculadora. A outra calculadora que eu achei bem interessante foi essa daqui do Valor Invest. Essa calculadora é um pouco mais complexa que aquela lá da UVP, mas ela consegue te trazer dados mais precisos. Então, aqui tem um campo para você preencher o valor inicial que você vai investir ou o valor mensal que você vai investir, ou os dois. E o período que você vai investir, e aqui embaixo ela mostra a taxa Selic. O bom desse site é que os dados já vem preenchido estão atualizados. Então, no caso aqui, a taxa Selic efetiva, ela acaba sendo muito parecida com o CDI, então os dois estão preenchidos da mesma forma. Então, como eu falei, a Selic agora está em 14,75% ao ano. Então, aqui vai aparecer 0,1 percentual a menos. Então, 14,65%. O CDI está a mesma coisa que a taxa Selic. O IPCA é uma expectativa de quanto vai render o IPCA nos próximos 12 meses. E aqui do lado tem a taxa referencial, a TR. Isso daqui é relevante para os outros investimentos de renda fixa. Ele só é importante para a poupança, porque no caso a poupança rende 0,5% mais a TR. Enfim, aqui, essa calculadora, você não tem como escolher qual investimento você vai comparar. Ele vai comparar todos os investimentos que está aqui no cabeçalho. Então, ele vai comparar Tesouro Direto com CDB, com LCI, com LCA, fundos DI e a poupança. Então, se você for fazer uma comparação de investimentos, você não precisa preencher todos esses dados aqui de baixo. Você só vai precisar preencher os dados que você está tentando comparar. Então, vamos usar o exemplo lá do LCI a 94% do CDI e o CDB a 100% do CDI. Então, a única coisa que a gente vai preencher de fato são esses campos, do CDB e do LCI. Então, aqui, CDB 100% já tá. E rentabilidade do LCI, eu vou trocar de 85% para 94%. E aí, você vai preencher os valores. Eu vou colocar aqui um valor inicial de R$100. Não vou colocar aporte mensal. Então, eu vou colocar aqui durante um ano. Eu clico aqui em calcular e ele vai me mostrar o comparativo entre todos os investimentos. Mas lembra que a gente só preencheu LCI, LCA e CDB. Então, a gente vai ignorar as outras colunas e vai olhar só para elas duas. Então, no caso, ele vai mostrar o valor bruto que você teria acumulado, a rentabilidade bruta, os custos. Então, no caso, aqui o LCI não tem nenhum custo, mas o CDB teria um valor de imposto de renda, e mostra aqui o quanto você teria um total acumulado líquido, já descontando taxas e impostos. E aqui ele mostra exatamente quanto você ganhou em um e quanto você ganhou em outro. Então aqui você já vê bem claramente qual que é a diferença entre um e outro. Então você pode ver na sua corretora a rentabilidade dos investimentos, vir aqui e comparar. Mas, como eu falei, você precisa tomar cuidado ao comparar um tipo de taxa com outro tipo de taxa. Porque se você comparar uma pré-fixada com uma híbrida ou com uma pós-fixada, pode ser que a simulação saia um pouco diferente da realidade, porque as taxas pós-fixadas e híbridas podem ter variação ao longo do tempo. Se você comparar uma híbrida
com uma pós-fixada, também pode acontecer a mesma coisa. Então, sempre que você for comparar, tente comparar taxas iguais, né? Então, um pós-fixado com um pós-fixado, uma híbrida com uma híbrida e um pré-fixado com um pré-fixado. Você pode comparar taxas diferentes? Pode, mas tenha ciência que a simulação pode dar errado ou não de acordo com o desenrolar da economia. Agora, se você está começando a investir agora e por isso você fica nessas dúvidas, eu recomendo que você assista a playlist sobre investimentos para iniciantes. Lá você vai entender tudo sobre todos os indexadores que a gente falou aqui hoje, então IPCA, LCI, Selic, e também vai entender todos os tipos de investimentos no detalhe para você conseguir definir qual o melhor para você e o seu objetivo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você quer receber mais conteúdo sobre investimentos e organização financeira, já se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.